seja bem-vindo ao nosso culto. Nós vamos prestar ao Senhor e nesse instante eu convido que você esteja junto conosco, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e nós vamos, para esse início de culto, fazer uma leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 121, os versículos 1 e 2. Procure aí na sua Bíblia, Salmo 121, versículos 1 e 2. Nós vamos fazer a leitura do Senhor, da Palavra do Senhor, que nos diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nosso socorro, nesses tempos, como em qualquer outro tempo, tem que estar firmado no Senhor. Ele é o nosso Deus, um Deus que nos socorre, que está sempre ao nosso lado. Vamos louvar ao Senhor. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor eterno. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder. Sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder. Sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor eterno, o seu amor eterno, o seu amor eterno. 3. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. Pra sempre e sempre, 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 pra sempre e sempre. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. pra sempre e sempre, 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 pra sempre e sempre. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. Amém, 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 amém,
Olá, eu estou aqui para te agradecer mais uma vez, porque você tem sido fiel nas suas contribuições, no seu dízimo, na sua oferta, porque você tem sido generoso, como nós temos desafiado vocês a serem. E eu também estou aqui para te incentivar e para te desafiar a continuar com a sua generosidade, sabendo que quem sustenta a sua casa e a minha casa é o nosso Deus. E é por isso que eu quero te convidar a continuar abençoando vidas e pessoas através do seu dízimo, da sua oferta. Nesse momento, você pode consagrá-lo a Deus enquanto nós cantamos mais uma canção. Faça isso. Transfira seu dízimo, separe seu dízimo e logo, muito em breve, nós poderemos estar juntos e desfrutar desse momento tão especial, que é o momento em que nós também consagramos nossos dízimos e ofertas a Deus. Que Deus te abençoe e você continue com a sua generosidade e a fidelidade que você sempre tem tido. Este ano é o ano da reconstrução. Deus está reconstruindo em nós e através de nós as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa igreja. Vidas reconstruídas trazem reconstruções ou reconstrução à família. Famílias reconstruídas permitem a reconstrução da igreja. E eu gostaria de te convidar a se envolver nesse movimento que Deus está fazendo entre nós. Eu gostaria de te convidar a participar desse movimento que Deus está fazendo entre nós, dessa reconstrução. E durante todo esse ano nós temos estudado e pensado, nós temos orado e buscado a reconstrução que Deus tem promovido em nós. E durante esse mês especificamente, o mês de abril, nós temos pensado a respeito dos fundamentos lançados pelo próprio Deus para que nós sejamos reconstruídos como pessoas, como vimos semana passada, como família, como veremos daqui a pouco esta semana, e como igreja, como veremos no próximo encontro. Mas eu gostaria, antes de entrar no texto, e se você quiser já abrir a sua Bíblia, nós vamos ler Efésios, capítulo número 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Eu gostaria de te lembrar que o fundamento, a base de nossas vidas, como vimos a semana passada, é tão somente o fato de que fomos redimidos por Deus quando diante da nossa morte estávamos, quando os nossos pecados trouxeram morte a cada um de nós. Nós fomos redimidos por Deus, Deus nos resgatou da morte através de Jesus, Deus nos libertou do domínio de Satanás e da morte, do domínio do pecado, através de Cristo Jesus, e nisto reside o fundamento das nossas vidas. Mas como eu disse, vidas reconstruídas, vidas bem fundamentadas, trazem-nos também a possibilidade de reconstruirmos e fundamentarmos as nossas famílias. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês nesse encontro. Quero ler Efésios, capítulo número 5, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 33. E eu gostaria que você me acompanhasse. O texto diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós,
cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós vamos orar e buscar em Deus a sua orientação e a sua palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que teu Espírito Santo é capaz de nos iluminar o pensamento, para que entendamos cada um desses versículos, cada um dos seus propósitos, cada um dos fundamentos nos quais ou sobre os quais o Senhor nos convida a reconstruir nossas famílias. Nós pedimos, Pai, que através da sua palavra nossa casa seja reconstruída. Nós pedimos que através da tua palavra nossas relações familiares sejam reconstruídas, porque cremos e oramos para que o Senhor nos reconstrua. Cremos que o Senhor pode nos reconstruir e oramos para que essa reconstrução aconteça hoje, durante este ano, neste tempo em que estamos em casa e depois que esse tempo passar. Reconstrua-nos, Pai, através da tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Amém. Quais são os fundamentos da família? Quais são os fundamentos, ou qual é a base sobre a qual nós construímos tudo aquilo que nós chamamos de casa? Eu acredito que há uma inversão de valores, e eu acredito que essa inversão de valores nos leva a colocar na fundação ou na base de nossas casas aquilo que deveria compor talvez as paredes que seriam levantadas em seguida, talvez o acabamento que seria colocado sobre as paredes. E o que eu quero dizer com essa metáfora é que aquilo que vem primeiro tem sido deixado de lado, e aquilo que viria depois tem sido colocado em primeiro lugar. Nós temos invertido as nossas prioridades. Alguns podem dizer que enquanto estão viajando com seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com sua família como um todo, podem ter uma família feliz. E aí o conceito de família para essas pessoas, ou a base da família, é a felicidade. É a diversão, é o entretenimento, é a distração. Enquanto podemos nos distrair, enquanto podemos aproveitar todo o fruto do nosso trabalho, então temos uma família feliz. No entanto, momentos como o que temos vivido servem também para nos questionar a respeito disso. Servem também para nos perguntar onde está toda a felicidade em família quando nós não podemos sair de casa, quando todas as dificuldades enfrentadas na rotina, elas não podem ser interrompidas por um passeio em família, quando todos os conflitos que nós custamos a enfrentar e via de regra evitamos, agora estão diante de nós todo dia, o dia todo, todos os dias da semana, porque estamos convivendo cada vez mais. Se colocamos a base ou o fundamento de nossa família no princípio, no valor da diversão, nós temos sérios problemas, e pode ser que a minha família ou a sua família esteja ruindo por causa disso. Mas há alguns que dizem que também nós podemos embasar ou fundamentar a nossa família sobre a verdade. E contanto que a gente seja verdadeiro um com o outro, as coisas vão seguir, as coisas vão continuar e a nossa família estará de pé. Mas infelizmente, nesse processo nós descobrimos que nós não somos capazes de contar verdade o tempo todo. E seria muito bonito uma família sustentada com 100% de verdades, mas a realidade é que nós não somos verdadeiros o tempo todo, e quando a mentira aparece, então nós vemos a nossa família ruir. Uma família que vivia ou fundamentava-se sobre a verdade, agora vê tudo ir embora, porque aquele que sempre era verdadeiro foi descoberto um mentiroso. Mas há aqueles também que fundamentam suas casas sobre mentira. Vivem vidas falsas e experiências falsas. Casas que
muito provavelmente já ruíram há muito tempo, foram fundamentadas sobre a mentira e agora desfrutam de uma aparência que não diz respeito à verdade. Desfrutam de uma hipocrisia que mais os faz mal do que abençoa. Eu poderia listar mais inúmeras coisas ou inúmeros valores sobre os quais nós fundamentamos ou buscamos fundamentar as nossas famílias, mas eu acho que nós já entendemos bem que nós temos uma inversão de valores acontecendo diante de nós. Nós temos muitas vezes uma negação da realidade, daquilo que acontece diante de nós. E nós colocamos em primeiro lugar, ou como fundamento, aquilo que poderia ser usado talvez como um quadro bonito, aquilo que poderia ser usado na reconstrução de nossas casas como tijolos que sustentariam paredes, mas não como a base, não como o fundamento de todas as coisas. De modo que agora nós podemos perguntar ao texto e nos perguntar qual é o fundamento a partir da Bíblia para as nossas famílias. Em primeiro lugar, o fundamento para as nossas famílias e casas é o fato de que nós fomos criados para viver em família. O versículo de número 31 do texto que lemos nos leva lá para o capítulo 2 de Gênesis, quando Deus, criando o homem, o manda dar nome aos animais, e em dando nome aos animais percebe que enquanto todos os animais têm os seus pares, macho e fêmea, Adão está sozinho naquele jardim. Então Deus diz: não é bom que o homem fique só. E Deus faz cair sobre Adão um pesado sono. E de Adão então tira-se uma costela, e dessa costela então é formada Eva. E diante desta realidade, Adão acorda e olha para o lado e enxerga Eva e se admira, se enche de satisfação e prazer, se enche de alegria e fala: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vai se chamar varoa porque do varão foi tirado. Então vem o texto que Paulo cita, e é exatamente por isso que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa e torna-se com ela uma só carne. Qual é o primeiro fundamento de nossas famílias? O primeiro fundamento de nossas famílias é saber que quando Deus me criou e te criou, quando Deus criou todas as coisas, Ele nos criou para vivermos em família. É propósito de Deus que vivamos em família. É propósito de Deus que sejamos felizes em família. É vontade de Deus que nós tenhamos um lugar repleto de pessoas que nós chamamos de casa. Deus planejou tudo isso. E embora muitas vezes os nossos pecados, ou o pecado de uma terceira pessoa, tenha destruído aquilo que nós chamávamos de família e casa, eu e você precisamos saber que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Eu e você precisamos saber que os planos de Deus, eles não são frustrados por nenhum ser humano pecador. De modo que Deus ainda sonha e quer que nós sejamos felizes em família. Então, se nós temos que fundamentar a nossa casa em algum lugar, nós podemos fundamentar a nossa casa no fato de que Deus sonhou com ela. Nós podemos e devemos fundamentar a nossa casa no fato de que Deus planejou que vivêssemos felizes com o nosso marido, esposa, filhos e filhas. Que Deus nos deu também uma carreira profissional, mas não só uma carreira profissional. E no seu plano divino, Deus sonhou com a nossa família. De modo que eu preciso te dizer que pode ser que até hoje você tenha desfrutado da bênção de viver em paz, em família, cheio de contentamento e alegria, cheio de satisfação e com prazer de chamar esse lugar que você habita de casa. Mas também pode ser que os primeiros anos de sua vida tenham sido marcados por uma experiência
que contradiz tudo o que eu afirmei até agora. Que aponta para, ao invés de ir para o prazer e alegria, para a tristeza e dor. Pode ser que a sua família tenha se desfeito por causa da morte, por causa da infidelidade de alguém, por causa da dureza do coração de algum dos seus parentes. Pode ser que você não tenha tido até hoje uma experiência familiar tão boa e bonita quanto a experiência familiar que a Bíblia nos convida a ter. E pode ser que por causa de tudo isso, infelizmente, você tenha evitado alguns assuntos, evitado algumas coisas, evitado a vida em família. Pode ser que até que você tenha dado o braço a torcer em algumas questões, você está junto do seu cônjuge, você está junto da sua esposa, do seu marido, mas você desistiu. Porque pode ser que não na infância, mas algum tempo atrás alguma coisa aconteceu. O pecado foi exposto explicitamente diante de você e você se frustrou. Porque os seus planos familiares não deram certo. Mas deixe-me te dizer uma coisa. A família não é um plano pessoal que temos. A família não é um sonho que somente nós alimentamos desde a tenra infância. A família não é um desejo que nós guardamos, mesmo quando o negamos dentro do nosso coração. A família é um projeto de Deus. E nisso reside o seu fundamento. Portanto, se a família é um projeto de Deus, eu quero te convidar a deixar que Deus cumpra o seu projeto na sua vida. Nisto reside o fundamento da família. Não que nós fizemos planos e o cumprimos. Não que nós estabelecemos metas e chegamos até elas. Não que nós sonhamos e chegamos a alcançar tudo aquilo que sonhamos. Não. O fundamento da família reside no fato de que Deus sonhou para mim e para você com um dia em que nós viveríamos em família. A Bíblia está repleta de textos que afirmam essa verdade. A Bíblia fala que Deus é aquele que faz da estéril mãe de filhos. A Bíblia fala que Deus um dia voltaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. A Bíblia fala do Deus que abençoa gerações e gerações. Porque a família sempre foi e sempre esteve nos projetos de Deus, e nisto reside o seu fundamento. Mas em segundo lugar, o fundamento da família não é só o ato criador de Deus que ao nos criar, nos fez para viver com este propósito, mas é também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba. Porque quando Paulo vai dizer da relação marido e mulher, ele está dizendo da relação marido e mulher, assim como é a relação Cristo e a igreja. E assim como Cristo se entregou pela igreja para santificá-la e apresentá-la diante de Deus santa, pura e sem mácula, o marido também é convidado a entregar-se à sua esposa para santificá-la e apresentá-la diante de Deus santa, pura e sem mácula. A responsabilidade do marido diante do Evangelho é uma das maiores responsabilidades que nós podemos carregar durante toda a nossa vida. É uma das tarefas mais difíceis, porque nós não respondemos aos nossos chefes, nós não respondemos a gerentes, nós não respondemos a gestores, a chefes executivos de uma pequena empresa, mas em algum momento de nossas vidas como maridos, nós responderemos ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez todas as coisas, e a Ele nós seremos convidados a apresentar a nossa casa, através do Evangelho, santa, pura e sem mácula.
E da mesma maneira, através do Evangelho, as mulheres são convidadas a se submeterem a esse marido que se entrega por elas, que as ama e tem a missão de apresentá-las diante de Deus santas, puras e sem mácula. As mulheres então se submetem, se colocam abaixo ou se colocam debaixo da mesma missão, a missão de ser apresentada santa, pura e sem mácula diante de Deus. A missão de ter o seu lar santificado e então, posteriormente, apresentado a Deus. A missão de ter uma casa santa. A missão de ter uma casa pura. A missão de ter uma casa onde não há manchas. É debaixo dessa missão que a mulher se coloca ao lado do seu marido. E é por isso que o Evangelho, essa relação de Cristo com a igreja, onde Cristo se entrega e a igreja se submete, é a base, o fundamento para as nossas famílias. Timothy Keller vai dizer que o Evangelho nos permite viver com profundidade a vida familiar, de maneira saudável e profunda, como eu já disse. Mas ele também vai dizer que uma família saudável e santa nos permite experimentar com mais profundidade o Evangelho, de uma maneira que talvez nós nunca experimentaremos se as nossas casas não estiverem bem. De modo que eu gostaria de te convidar a entender que não só porque é um propósito de Deus, mas porque o Evangelho nos habilita a ter um lar santo, puro e sem mácula, nós encontramos no Evangelho o propósito, ou melhor, fundamento para as nossas casas. E a pergunta então é: o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia de que Cristo morreu pela sua igreja, se entregou pela sua igreja, se doou para a sua igreja, de modo que agora a sua igreja se entrega ao próprio Cristo em resposta a tudo aquilo que Cristo fez. O Evangelho é a notícia, o convite a uma vida de total entrega e dependência na pessoa e a pessoa de Jesus, uma vez que Ele se entregou por nós naquela maldita cruz e morrendo pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho é a notícia de que nós fomos perdoados e podemos perdoar. O Evangelho é o meio através do qual Deus cura as nossas feridas. O Evangelho é o meio através do qual Deus anuncia o seu amor. E dizer que o fundamento das nossas famílias, o fundamento dos nossos lares é o Evangelho, é dizer que nós, através da palavra de Deus, somos convidados a fundamentar as nossas casas no perdão que recebemos de Cristo Jesus. Não na perfeição, porque casas perfeitas não existem. Porque famílias perfeitas não existem. Não na santidade que vem da perfeição, mas na santidade que vem do perdão, do amor e da cura promovida por esses dois fatores. De modo que a casa fundamentada no Evangelho não é uma casa opressora ou legalista, não é uma casa baseada em fundamentos morais indissolúveis, mas é uma casa onde as pessoas vão e podem errar. E quando erram são perdoadas, porque antes de serem perdoadas umas pelas outras, foram perdoadas pelo próprio Senhor Jesus. Uma casa fundamentada no Evangelho não é uma casa onde nós escondemos os nossos medos, não é uma casa onde nós guardamos para nós mesmos os nossos traumas, não é uma casa onde nós deixamos de falar uns com os outros porque em algum momento da nossa história tal pessoa ou tal pessoa nos feriu de uma maneira irrevogável.
mas é uma casa onde novas chances são dadas todos os dias, assim como a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Porque para as nossas famílias, diante da Bíblia, diante desse texto que Paulo nos presenteia com ele, existem dois fundamentos. O primeiro é o fato de sabermos que a família não é um sonho do ser humano frustrado pelos seus pais na infância. A família não é um sonho do ser humano frustrado pelo primeiro namorado, segundo namorado ou pelo casamento que não deu certo. A família não é um sonho do ser humano substituído pelo sonho do mestrado, doutorado ou do primeiro milhão na conta. A família é um sonho de Deus. A família é propósito de Deus. A família é vontade de Deus para mim e para você. Portanto, não desista da sua família. Tenha você ela hoje ou não. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Tenha você eles hoje ou não. Não desista do seu casamento, tenha você ele hoje ou não. Porque a família é um projeto de Deus. Mas em segundo lugar, ou o segundo fundamento para as nossas casas, não é só a criação, mas é também o Evangelho, através do qual nós recebemos a notícia de que fomos perdoados, de que fomos amados de maneira incondicional, de que o perdão e o amor que nos é oferecido nos curam, nos transformam, nos restauram de uma maneira que nós nunca mais experimentaremos. E diante desse perdão e desse amor, nós somos convidados a perdoar e a amar aqueles que não alcançam a perfeição conosco. Nós somos convidados a andar a segunda milha, nós somos convidados a dar a segunda chance, nós somos convidados a oferecer a outra face, nós somos convidados a renovar o nosso amor e a nossa misericórdia, como Deus renova o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Porque o Evangelho é o fundamento da família. A missão de apresentarmos diante de Deus santos, puros e sem mácula, pelo sacrifício de Cristo Jesus, é a missão da família. Nisto residem todas as nossas vontades enquanto família. Nestes dois lugares estão os fundamentos da nossa casa, na criação e nos propósitos que Deus tem para nós, desde o começo de todas as coisas. No Evangelho e no anúncio do perdão do Pai através da obra de Jesus. São nesses dois pilares, ou em cima desses dois pilares, que a nossa casa é construída. E eu oro para que Deus te abençoe. Eu oro para que Deus abençoe a sua família. Para que você, independente de quem você seja, independente de qual seja a sua história, independente de qual seja o momento da sua vida, você tenha a possibilidade de fundamentar a sua casa, a sua família, no fato de que Deus te criou para ter uma família feliz. E no fato de que através do Evangelho nós podemos ser felizes em família, perdoando e sendo perdoados, amando e sendo amados, curando e sendo curados, apresentando-nos diante de Deus santos, puros e sem mácula, pelo que Cristo fez por nós na cruz. Vamos orar, Senhor. Abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor, cada um de nós, abençoe os nossos sonhos, abençoe os nossos planos, abençoe aquele que vive só e acha que foi esquecido e que nunca viverá em família. Lembre, Deus, que a família é um plano do Senhor. Abençoe aquele que foi ferido e trouxe para dentro de sua casa todas as feridas que a vida o trouxe. Cure esse coração, Deus.
Abençoe aqueles que estão equivocados, enganados, construindo suas casas sobre fundamentos que ruirão. Senhor, no nome de Jesus, abra os olhos dessas pessoas para que elas voltem-se à tua vontade e à tua palavra. Abençoe-nos, Deus, abençoe a primeira igreja presbiteriana de Atibaia, para que, em sendo uma igreja de famílias bem fundamentadas, também seja uma igreja bem fundamentada. Em sendo uma igreja de famílias bem fundamentadas, seja uma igreja de famílias que abençoam cada vez mais famílias. Uma igreja que vive e promove a cura que o Evangelho traz. Uma igreja que vive e promove o perdão que o Evangelho anuncia. Uma igreja que vive e experimenta o amor que nos é oferecido em Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. E obrigado porque através dela o Senhor nos abençoa. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Eu sei de um rio, de um perfeito mar do céu. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem dera a fonte de água pura está no lugar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele abriu a terra, ele dessa água viva, ele aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei